Às vezes a gente vem aqui para trazer uma mensagem e a gente reflete e pensa, bom, será que a gente tem sido, como o Tiago disse, ouvintes, ou meros ouvintes da palavra, ou somos praticantes? É importante que de tempo em tempo a gente reflita sobre aquilo que a gente ouve e como nós estamos reagindo, como nós estamos nos comportando diante daquilo que nós ouvimos. O tema da mensagem desta noite é não. Não. Este é o tema da nossa mensagem. Eu tenho certeza que você não sabia. Sabia? Não. Abre a sua Bíblia em Provérbios, capítulo 3, versos 1 a 13. A gente vai dar um bombom ao final do culto para quem contar quantos não serão pronunciados hoje à noite. Foi isso que a gente combinou, Erlon? Acho que não também, né? Provérbios 3, versos 1 a 12. Vejam quantos nãos. Meu filho, não se esqueça da minha lei. Guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e darão prosperidade e paz. Com amor, fidelidade jamais o abandone, prenda aos redores do seu pescoço, escreva na tábua do seu coração, então você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema ao Senhor, evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Honre ao Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Meu filho, não despreze a doutrina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho a quem deseja o bem. Às vezes a gente não presta muito atenção a determinados termos. Um deles é o termo não. Esse advérbio de negação, extremamente importante para a vida. Você já pensou em passar um dia sem dizer não? Imaginou que você coloca no seu coração, hoje eu não vou dizer não. E aí aparece o seu cunhado, endividado, na sua casa. E aí você, eu creio, terá um grande problema. No filme O Todo-Poderoso, o personagem que faz Deus, creio que é o Morgan Freeman, ele então troca de papel com Jim Carrey para que o Jim Carrey seja Deus por um dia, né? E o personagem Jim Carrey então resolve que é muito fácil ser Deus. É só dizer sim, está tudo resolvido, né? E ele diz sim, 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 e a vida humana se torna um caos. Porque Deus também diz não. E não é fácil ouvir Deus dizendo não. Mas, você já percebeu que não é uma das primeiras palavras que a gente aprende? E os nossos pais que nos ensinam, né? Os avós não são muito dizer não. Mas os pais têm que dizer não. Porque o não estabelece um limite, uma orientação, de alguma maneira. É um instrumento poderoso para determinar o que pode, o que não pode, o que deve e o que não deve. Você já contou quantos nãos você já ouviu na sua vida? Você acha que você ouviu mais não do que falou não? Você se lembra de algum momento em que você deveria dizer não e você não disse não e depois você se arrependeu? Quantas vezes a hora de dizer não, a gente não diz não e aí depois nós temos um problema, porque cada vez que nós não dizemos não,
a algo, estamos dizendo não a outra coisa. Por exemplo, quando você diz sim ou você não diz não a um gasto fora do seu orçamento, você está dizendo não a um gasto previsto no orçamento. Faz sentido? Então dizer não é de suma importância. Para que você possa viver bem, para que você estabeleça limites, mesmo na sua vida. Você já ouviu algum não que doeu na alma? Você esperava um sim, você ouviu um não. Às vezes aquela vaga de emprego, né? Você está certo que não. É difícil. E às vezes nós temos que dizer não, quando por dentro gostaríamos muito de dizer sim, mas não podemos naquele momento dizer sim. O não é a resposta mais adequada, a gente sabe disso. Mas às vezes um pai diz não para o filho com o coração partido. Mas necessário às vezes, porque se ele disser sim agora, ele pode se arrepender no futuro. Às vezes quando você ouve um não de seu pai ou de sua mãe, você precisa entender que deve haver alguma razão muito mais profunda do que isso. É claro que não gostamos de dizer não. Às vezes é bom dizer não, né? Às vezes é bom cortar a moral de folgados. Dizer para eles assim, não, eu disse não. Você já parou para refletir sobre a importância do advérbio de negação? Quando nós usamos não? Nós usamos não quando nós queremos simplesmente negar. A frase mais famosa na filosofia é: o que é e o que não é, não é. É um não que simplesmente está dizendo, não é. Não importa, não queira achar que é, porque não é. O não é usado para expressar alguma contrariedade. Por exemplo, isso não ficou como imaginávamos. Não foi assim que a gente combinou. Não está como deveria estar. Isso reflete contrariedade. O não também pode expressar uma proibição. Você está numa estrada e aí você encontra uma placa que diz não ultrapasse na faixa contínua. Não encoste ou não pare o seu carro na faixa da direita ou coisa parecida. Não converse com o motorista. Eu me lembro, às vezes, pegando o ônibus, né? Está lá a plaquinha, não converse com o motorista, e as pessoas conversando com o motorista o tempo todo, e a placa ali, ou não estacione. Não alimente os peixes. Já viu essa plaquinha? Aí você está ali às vezes, né? Os peixes estão ali e as crianças alimentando os peixes, peixe gordo, quase morrendo de tanto comer, porque peixe é o quanto você colocar, o quanto ele vai comer. E aí daqui a um pouquinho tem um peixe boiando lá no aquário do shopping ou algum lugar assim, porque as pessoas não observaram aquela proibição. Às vezes o não é usado para expressar a necessidade de interromper uma ação. Não faça isso. Não fique mexendo aí. Não coloque o dedo na tomada. A criança gosta muito, hoje tem as proteções, né? E às vezes para estabelecer um contraste. Salmo 124, por exemplo, fala assim: se o Senhor não estivesse ao nosso lado, nós já teríamos sido destruídos. Não fosse as misericórdias do Senhor, já há muito teríamos sido consumidos. Então a palavra não é uma palavra de grande importância nas Escrituras e também em nossa vida. Quando dizemos não, junto com este não vem um sim. Porque ao dizer não para algo que eu quero que interrompa, eu estou dando um sim para um outro tipo de realidade, contrária àquela que eu estou me opondo. Se eu digo não ao mundo, por exemplo,
às coisas que o mundo me oferece, eu digo sim para Deus. Porque quando eu não me conformo com o mundo, eu experimento a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Romanos 12, 1 e 2. Quando eu não amo o mundo, eu permaneço, porque ao não amar o mundo, eu pratico a vontade de Deus. E assim existe um sim por trás deste não. Se eu digo não a mim mesmo, eu estou dizendo sim a Jesus. Pois ele falou, se alguém quer seguir-me, primeiro diga não a si. Vá lá no espelho, olhe para você e diga assim, eu estou dizendo não a você, para poder dizer sim a Jesus. Para seguir a Jesus, eu preciso dizer não a mim. Ao dizer não a mim, eu digo sim a Jesus. Mas se eu disser sim a mim, eu estou dizendo não a Jesus. Assim como se eu disser sim ao mundo, eu digo não a Deus. Há uma contrariedade evidente. Quando nós estamos dizendo não a algo, estaremos dizendo sim àquilo que lhe é contrário. Mas eu quero nesta noite, ao falar sobre não, focar em alguns aspectos do não de Deus para nós. Abre a sua Bíblia então em Deuteronômio 5. Neste resumo que Moisés faz da lei, em Deuteronômio capítulo 5, a começar do verso 7, nós vamos fazer uma leitura por alto. O Senhor estabelece diversos nãos. Ele diz para o povo de Israel, não tenham outro Deus além de mim, verso 7. Não. E ao dizer não tenham outro Deus além de mim, ele está dizendo tenham somente a mim como o seu Deus. Há um sim por trás desse não. Uma afirmação positiva. Ao não ter outros deuses, eu escolho Deus como o meu único Deus. O verso seguinte diz, não faça para você nenhum ídolo, nenhuma imagem, nada que represente o teu Deus, não se curve a estas imagens. Por trás deste não está dizendo assim, adore ao Senhor em espírito e em verdade, não use mediações, ele não precisa de mediações, de representações que o diminua. Ele que é eterno e irretratável, quer ser adorado em espírito e em verdade. Adore ao Senhor em espírito e em verdade. Não faça imagens dele. Não se prostrem a essas imagens. Ali está um não de Deus. Mais adiante, quando você vai descendo na leitura, no verso 11 ele diz assim, não tome o nome do Senhor teu Deus em vão. Nesta proibição está um incentivo a que você respeite o nome de Deus. Que você não faça do nome de Deus um nome comum, um nome vulgar, um nome que você pode usar em piadinhas obscenas, por exemplo. Mas um nome que você respeita, um nome que você reverencia, um nome diante do qual você curva a sua cabeça, reconhecendo que o nome dele é muito superior e digno de honra. Quando você continua lendo, avançando, você vai para o verso 17 e você encontra mais um não. Não matarás. Nessa proibição está o respeito à vida alheia. Respeita a vida do teu próximo. Você deu a vida a ele? Não, então você não tem direito de tirar. O único que tem o direito de tirar a vida do outro é Deus, que a deu. Se não foi você quem deu, não tire. Respeite. Assim como você não quer que tire a sua, porque você tirará a do outro. Que direito você tem de fazer isso? Ali existe um sim ao colocar um limite nesse sentido. Não adulterarás, verso 18. Respeita seus limites na vida sexual. Se você é solteiro, a vontade de Deus para a sua vida é que você tenha uma vida de castidade. Significa que você não terá relações sexuais com outra pessoa, é exatamente isso. E se você é casado, fidelidade.
Relações sexuais somente dentro de um ambiente de casamento, de um compromisso vital, de vida. Não adulterem. Há uma afirmação do casamento, da necessidade de fidelidade, da necessidade de vivermos em santidade no que diz respeito à sexualidade. O próximo não. Não furtarás. Respeita a propriedade alheia. O que o outro tem, se foi do suor dele, se foi não sei por que meios, é dele. O que é seu, você protege e respeita, mas respeita também o do outro. Não tenha inveja disso. Não queira se apropriar daquilo que não é seu, isso é injusto. Deus não aprova. Valorize o que o outro tem, reconheça e até mesmo se alegre com o que ele tem, pois Deus o abençoou. Verso 20. Não darás falso testemunho contra o seu próximo. Acho que esse é o mais atual de todos, né? Não saiam espalhando falsas notícias. Fake news. Fica lá desesperado. Acabou de sair uma notícia aqui, eu vou jogar na internet, esparramar. É uma difamação. Está em alta agora. Vamos todo mundo falar do Neymar. O rapaz tem direito de se defender, gente, para começar. É um direito constitucional dele se defender das acusações que ele está sofrendo. Então, ao invés de ficar postando lá, Neymar isso, Neymar aquilo, respeite, de repente pode sobrar para você até, viu? Calúnia, difamação é crime. Precisamos tomar cuidado em relação a essas coisas. Cuidar da honra do outro. A pessoa leva a vida toda para construir um nome, e às vezes em poucas palavras a gente destrói a reputação dele. Respeita o bom nome do outro. Não espalhem falsas notícias. Por fim, ele diz assim: não cobices a mulher do teu próximo, a casa do teu próximo, o servo do teu próximo, o jumento, o boi, a Ferrari, qualquer coisa que o outro tenha. Quando você se alegrar na alegria do outro, você entendeu a verdadeira razão de vivermos neste mundo. De nos alegrar com o que o outro tem de bom e que Deus o abençoe, que Deus continue a abençoá-lo e a prosperá-lo. Se você não tem, lute por ter, se vale a pena ter, mas não fique cobiçando as coisas dos outros. Agradeça pelo que você tem. Por que Deus diz não aqui tantas vezes? Você sai na rua, seu filho está enfiado numa briga, soco de cá e soco de lá, e chute daqui e chute dali. Você vai lá e pega o seu filho e leva para casa. Hebreus capítulo 12 diz assim, que Deus, como um bom pai, disciplina os seus filhos. E a disciplina envolve dizer não. Mas por que o pai vai lá e disciplina aquele, não disciplina os outros que estavam brigando? Porque aquele é filho. E quando nós somos disciplinados por Deus, nós devemos nos alegrar, porque Deus está nos considerando como filhos. Porque os não filhos, ele não disciplina, ele pune. É diferente. A Bíblia diz a respeito de Adonias, 1 Reis capítulo 1, versículo 6, que Adonias era um mimadão. Sabe aquele mimadão, aquele filho que ninguém fala não para ele porque ele chora. Se vai no mercado, ele fala, eu quero um Kinder Ovo. Aí o pai diz, dá o Kinder Ovo. Aí começa a dar tudo o que o filho quer, e o filho não tem limite. Era o Adonias. Sabe o que aconteceu com ele? Assim que Davi estava anunciando que estava preparado para morrer, Adonias foi lá e se proclamou rei. Aí o Salomão falou, opa, peraí, alguma coisa está errada. Aí Davi foi lá e proclamou o próprio Salomão rei. Aí Adonias viu que não tinha apoio. Ele foi lá e conversou com a mãe do Salomão, a Batseba, e falou assim, olha, vai lá, conversa com o Salomão, faz uma negociata aí, vê se ele resolve minha parte e tal. Aí Salomão falou, esse garoto dá muito trabalho, encabenaia, mata ele.
Morreu assim. Ninguém nunca contrariou ele achava que a vida ia ser isso aí. Morreu. Meu irmão tinha um amigo, chamava-se Luiz. E jogava futebol com ele e tal. E Luiz era desse tipo que não gostava de ouvir não. E o pai e a mãe vivia fazendo os caprichos daquele rapaz. Um certo dia ele foi nadar num riozinho que tinha lá perto de Campo Grande. E no rio tinha uma ponte e na ponte tinha uma mensagem: não pule da ponte. Mas o Luiz não pode ouvir não. Todo mundo brincando no riozinho lá, um rio relativamente raso. O Luiz vai pular da ponte. Ele pulou da ponte, ele nadava muito bem. Só que quando ele pulou, a envergadura não foi suficiente, ele bateu a cabeça no fundo do rio e morreu. A placa estava lá. Os nãos de Deus são nãos para nos proteger. Porque o pecado, ele ofende a Deus. Ele agride a santidade de Deus. Mas o pecado também tem um poder de macular o nosso coração. Seu coração é maculado quando você peca. E quando Deus está dizendo não, Ele está vendo a contaminação do pecado em seu coração e diz: não faça isso, você vai se arrepender. Isso não será bom para você. Se o pai do Luiz fosse um pai mais atento, talvez dissesse para ele assim: Luiz, está escrito não pule. Existe uma razão para isso. Não está escrito à toa. Você vai às vezes numa estação de eletricidade na cidade, né? Tem umas placas lá: não pule esta cerca. A pessoa que pular aquela cerca, pode acontecer dela morrer ali eletrocutada. O aviso está ali para quê? Porque as pessoas são más. Não querem que eu tenha liberdade de pular aqui e brincar lá no transformador. Não, as pessoas estão dizendo: preserva a sua vida. Não entre aqui. Em Campo Grande existe um lugar onde se faz treinamento militar. É onde os soldados são treinados a jogar granadas. Então o soldado pega uma granada, ele se põe em determinado lugar, então ele joga uma granada. E as granadas explodem mesmo. Um dia nós estávamos lendo um jornal, 2 crianças entraram nesta região. Tem placa, é fechado. Criança pulou. Uma delas pegou uma granada não explodida e jogou para a outra. A que pegou foi literalmente dilacerada. Não tinha o que enterrar. Essa era a notícia. A placa está lá, irmãos, dizendo: não ultrapasse esse limite. Quando Deus está dizendo não para nós, Ele está querendo nos proteger de um mal maior. Como um pai que às vezes diz para o filho: não faça isso. Eu me lembro que uma vez estávamos no seminário e tinha uma cerca viva. E era uma atividade aberta para pessoas da cidade. E tinha um menino de um seminarista. E esse menino era desses que quando ouve não, contraria. E a cerca viva é daquelas que você entra, ela tem uns espinhos. E tinha uma entradinha assim, o menininho foi lá e eu falei para ele, tentei segurar, falei: não entra aí. O menino entrou. Aí eu falei: ai meu Deus, onde é que está o pai dessa criança? Irmãos, eu tive que literalmente entrar naquela cerca viva, empurrar a cerca viva com o meu corpo para tirar, vou chamar de bendito, né? O bendito daquela cerca viva. Irmãos, encheu de espinho as minhas costas. Eu saí todo furado para o indivíduo não ficar todo furado. E lá dentro ele ficava: tio, me ajuda. Poxa, eu falei: não entra. Esses são os limites de Deus. Olhe, a lei do Senhor não é porque Deus é sádico, não quer que nós sejamos felizes. Pelo contrário, Ele quer que nós vivamos dentro dos limites onde realmente nós encontraremos verdadeira felicidade. Nós não gostamos de ouvir não, mas nós precisamos de não. Os nãos de Deus também nos libertam. Não somente nos protegem do pecado, mas nos libertam do pecado enquanto vício.
Em João capítulo 8, começar do verso 31, Jesus disse que o pecado, ele é escravizante. Por isso, quando ele diz que nós não devemos fazer concessão ao pecado, ele quer que nós sejamos livres do poder escravizante do pecado, pois ele fala claramente: aquele que peca é escravo do pecado. Mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E o Filho nos liberta do pecado e depois diz para nós assim: não continuem fazendo isso. Ele perdoa a mulher adúltera e diz para ela: para com essa vida. Não peques mais. Muda essa sua atitude. Veja o que é dito em Hebreus capítulo 11, a respeito de Moisés. Em Hebreus capítulo 11, a partir do verso 24, a Bíblia nos fala assim: pela fé Moisés, já adulto, disse não à vida palaciana. Virou as costas para aquele título que ele possuía de filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Os prazeres temporários. O pecado é prazeroso, porém o prazer do pecado é destrutivo. Porque cada vez que uma pessoa comete o pecado, mais fundo ele entra nesta roda de morte do pecado. Mas Moisés disse não àquele estilo de vida por amor de Cristo, verso 26. Considerou a sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé ele disse não ao Egito. Ele saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Pois ao virar as costas para o pecado, ele virou-se para Deus. Ele preferiu viver com o povo de Deus as lutas, as dores numa caminhada do deserto, as vergonhas, do que desfrutar os prazeres transitórios do pecado e ser um escravo do pecado e viver e morrer sem Deus em sua vida. Ele disse não. E ao dizer não a todas essas coisas, ele estava dizendo sim a Deus. O apóstolo Paulo diz assim: não reine o pecado no corpo mortal de vocês. Não ofereçam seus corpos como instrumentos para o pecado, mas ofereça-os como instrumentos para a justiça. Porque se nós deixarmos que o pecado domine o nosso corpo mortal, nós iremos satisfazer as concupiscências do pecado e nós viveremos uma vida dominada pela carne, uma vida de escravidão. E da carne nós colheremos morte e corrupção. Cabe a nós dizer não. Escrevendo aos Efésios no capítulo 4, a partir dos versos 17, Paulo disse assim: não andem como vocês andavam outrora, quando vocês eram pagãos, quando vocês andavam de acordo com como vivem os gentios, na nulidade de seus pensamentos, e vocês faziam coisas que agradavam a carne de vocês, o desejo de vocês. Mas quanto ao velho homem, dispam-se destas coisas, revistam-se do novo homem que se renova em Cristo Jesus. Aí ele diz: não mintam, falem a verdade, não invejem, não fiquem dando lugar ao diabo, não fiquem nutrindo amargura em seus corações, perdoem, não fiquem dando vazão à ira, sejam misericordiosos, compassivos, longânimos, andem em amor. São coisas positivas que vêm substituir essas negativas. Mas nós precisamos tomar uma postura e dizer: não, eu não quero isso. O pecado é como um vício. Cada vez que você alimenta o seu vício, mais forte ele se torna, mais dominante.
mais escravizante, mais difícil de sair, como numa areia movediça. Quanto mais se move, mais fundo você vai. Dizer não ao pecado é romper esse domínio dele sobre nós. E Deus está dizendo para você dizer não. Pois se você dizer sim, você estará dizendo não a Deus. E quando Deus diz para você não fazer isso, é porque Ele quer te libertar do poder escravizante do pecado. Em terceiro lugar, os nãos de Deus visam nosso fortalecimento espiritual. A nossa estrutura moral, como também a nossa estrutura espiritual, é similar à nossa estrutura muscular. Se você exercitar os seus músculos, eles se tornam mais fortes, mais rígidos, mais capazes. E assim também a nossa moralidade, a nossa espiritualidade. Quanto mais nós exercitamos estas coisas, mais forte nos tornamos. Mas quando somos frouxos, quando nós nos entregamos à lassidão, a lassidão é aquilo que acontece quando você pega um elástico e fica puxando ele assim, ó. Você vai até o limite dele e volta, vai até o limite dele e volta. Faça isso diversas vezes. Daqui um pouquinho o elástico não responde mais. A nossa vontade é assim. Cada vez que você cede ao pecado, você faz com que o elástico perca o seu tônus, sua força. Sua força moral será sempre menos. Cada vez que um homem, por exemplo, se entrega ao vício de assistir vídeos pornográficos, por exemplo, mais difícil será da outra vez ele resistir à tentação de não assistir de novo. Mas cada vez que ele disser não, mais forte será a sua vontade para dizer não e para romper com esse ciclo vicioso. A vida é assim. E quando Deus está dizendo não a nós, este não é para fortalecer a nossa estrutura espiritual. Romanos capítulo 13, dos versículos 11 a 14. Paulo dá algumas orientações aos irmãos em Roma e diz a eles claramente como eles deveriam se comportar diante destas coisas. Façam isso, compreendendo que o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia logo vem, portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos da arma da luz, da armadura da luz. Comportemo-nos com decência como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavenças e inveja. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Tem uma atitude, uma postura que vai demandar você ter que dizer alguns nãos para si mesmo, para coisas que talvez você queira, mas que você não deveria praticar. Para que você se torne forte espiritualmente. Para que moralmente você se torne uma pessoa aprovada diante de Deus, para que o seu caráter amadureça. Romanos capítulo 5, Paulo nos fala sobre a questão que Deus permite que passemos por tribulações e angústias, lutas e dores. E a intenção de Deus, ele diz, é que nós nos tornemos fortes, pois sabemos que a tribulação, verso 3, produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, a esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. A razão por que Deus, muitas vezes, está colocando diante de nós um não, ou às vezes até responde um não às nossas orações e nos permite passarmos por tribulações, lutas, angústias e dores, mesmo quando às vezes nós estamos dizendo não ao mundo, não ao pecado,
E Deus nos permite passar por isso, é porque Ele quer tornar o nosso caráter forte, aprovado. Tiago diz que a intenção de Deus é que nós nos tornemos íntegros, em nada deficientes. Para isso Deus tem que nos dizer não. E nós precisamos aprender a ouvir não de Deus. E também exercitar o nosso direito e dever de dizer não. Não a muitas coisas para poder dizer sim a outras coisas que realmente valham a pena. Nós aprendemos nesta noite que não é um termo muito importante em nosso vocabulário e vida. E que nós precisamos aprender a usar este termo em nosso favor. E que quando nós lemos nas Escrituras que Deus está dizendo não, nós devemos olhar neste não um sim. Porque os nãos de Deus visam a nossa proteção, visam nossa libertação, visam nosso fortalecimento espiritual. Por isso, quando Deus dizer não a nós, nós devemos entender que Ele, como um pai, quer o melhor para nós e nós devemos, como filhos, acatar aquilo que Deus nos tem dito em sua palavra. Amém? Fale com Deus. Já prepare o seu coração para a ceia do Senhor, que haveremos de participar. Com certeza Deus falou ao seu coração e você agora precisa responder a Ele e dizer: Deus, eu entendi seu recado, me ajuda a compreender a importância do não do Senhor para a minha vida, a importância de eu mesmo também dizer não em diversas situações e circunstâncias, não ao pecado, não a mim mesmo, não a tantas coisas que me afastam de Ti, pois fazendo isso estarei dizendo sim a Ti. Isto é o mais importante.